Gente, é o seguinte, vocês podem olhar aí no nosso cronograma. Hoje eu tinha colocado no cronograma a questão do currículo, pode observar que está ali, e tinha colocado alguma coisa sobre os pensadores, Vygotsky, etc e tal. Mas aí, pensando melhor, eu achei que, já que a gente ia trabalhar a questão de currículo, que eu já poderia embutir a questão das diretrizes curriculares, certo? Então, vou fazer essa pequena mudança. Talvez a gente nem consiga entrar hoje nas diretrizes curriculares, mas eu vou fazer na sequência, tá? Porque eu acho que fica melhor o entendimento, certo? Tá? Bom, vamos começar então. Nós vamos estar falando hoje sobre currículo, conhecimento e cultura. Todos vocês, quando estudaram, vocês, é claro, já têm esse conhecimento, né? O conhecimento teórico. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estar fazendo algumas pontuações, né? Vamos estar observando alguns pontos que talvez numa leitura corriqueira ela passe um pouco desapercebido. Essa que é a ideia. A primeira coisa, gente, que eu coloquei aqui, e eu quero que vocês olhem com bastante atenção, tá? Aqui eu coloquei o seguinte, eu coloquei o que a gente já trabalhou de maneira mais específica, né? Voltada para essa questão do currículo. Então, a gente trabalhou a questão da Constituição. Eu esqueci de colocar aqui, desculpe, o Plano Nacional de Educação. Trabalhamos as leis de diretrizes e bases da educação nacional, que a gente hoje volta a trabalhar novamente. Por que a gente volta a trabalhar? Lembra que eu falei para vocês que como a Constituição, como a LDB ela é muito ampla e ela tem vários artigos, tem alguns artigos que são específicos, por exemplo, da questão curricular. Então, eu não trabalhei na aula passada para trabalhar nesta aula, para a gente fazer o encaixe, certo? Então, e tem todas essas resoluções aqui. Essas resoluções todas, elas foram feitas com que intuito? De direcionar o currículo às escolas do Brasil. Então, tem a resolução 05 de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Tem a 04 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. A resolução número 7 de 2010, que fixa de maneira bem específica o ensino fundamental de 9 anos. E tem a número 5 de 2011, que define as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Então, na parte específica que eu trabalho com vocês, dessas diretrizes todas, qual é a diretriz que eu vou trabalhar com vocês? Essa aqui, ó, a resolução número 4, que vai trabalhar de maneira geral a educação básica. Por que eu estou colocando isso no início? Porque como a maioria de vocês vai prestar o concurso para educação infantil, né? Claro que vocês têm um direcionamento para isso, tá? Mas a diretriz curricular, que vai falar especificamente das diretrizes da educação infantil, né? Não faz parte desse conteúdo que eu trabalho com vocês, faz parte específica, né, do conteúdo que a professora Rose trabalha. Então, isso tem que ficar claro. O que a gente está trabalhando agora? A gente está trabalhando a educação básica como um todo. Ficou claro isso, gente? Tá? Outra coisa. Eu acho que a dúvida que ficou a semana passada foi da questão das horas, né? Acho que foi, pois é. Olha, eu para ser bem sincera, eu não cheguei a ouvir eu até recebi no WhatsApp, mas essa semana tem sido assim, bem corrida, eu não consegui ver. Aí o que eu fiz? Eu tentei procurar alguma coisa que respaldasse isso legalmente, né? Porque o que importa pra gente é o respaldo legal. E nessa procura pelo respaldo legal, o que eu encontrei foi alguma coisa aqui na resolução número 07, tá? Como eu já disse para vocês, essa semana foi meio corrido, porque eu tive aula com vocês segunda e quinta também, então foi, né? A semana que vem a gente vai ter uma aula só, eu vou ter um pouquinho mais de tempo,
tá? Então, gente, eu só queria colocar aqui, dessa parte, o que eu achei na resolução número 7, tá? Que é essa aqui que fala do ensino fundamental de 9 anos, que ele fala com relação à questão das escolas no campo, ele diz assim, ó, flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas e atividades, tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais, mantido o total de horas anuais obrigatórias no currículo, tá? Então, isso é que ele coloca, quer dizer, ele coloca que o calendário, as atividades, elas podem ser o quê? Diversificadas, você pode fazer ou de manhã, ou à tarde, ou diminuir um pouco de manhã, aumentar à tarde, aquela coisa toda. Mas ele deixa bem claro aqui na resolução, né, que os dias continuam iguais, tá? Então, esse é o respaldo legal que a gente tem. Se eu achar mais alguma coisa bem mais específica, eu trago para vocês. E depois, assim, eu li também com muita atenção esse parecer da resolução número 4. O da resolução número 4 a gente vai estar trabalhando de maneira específica, mas esse aqui, ele é muito mais subjetivo. Ele fala só que tem que ser flexível, né, em função de uma realidade que é diferente, etc e tal. Mas ele não entra em maiores detalhes. Tá certo, gente? Tá? Então, vamos continuar. Bom, a pergunta é, né, o que é currículo? A gente, desde que a gente entra para essa nossa carreira, né, de professor, currículo é uma palavra que a gente ouve o quê? Constantemente. E currículo é uma palavra também que você pode conceituar de várias formas. Por exemplo, dizer que currículo é a concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no projeto pedagógico, é correto? É, né? Porque está relacionado. Dizer que é um conjunto de disciplinas é uma conceituação muito simplista, mas eu também não posso dizer que está errado. Princípios orientadores da prática também é uma conceituação simplista? É, mas eu também não posso dizer que está errado. E como boa professora de geografia, né, que é a minha licenciatura em geografia, eu não poderia deixar de trazer uma bússola, né? E achei aqui, né, essa frase que eu achei muito bonita e trouxe também, né? O currículo escolar é a bússola que norteia, né, e pode seguir no caminho da educação. Por que ele disse pode? Porque tudo que você pode ter um direcionamento, você pode ter um norte. Agora, se você vai seguir ou não, aí é outra coisa. Então, é realmente essa questão do pode. Então, o currículo, às vezes as pessoas ficam assim, para conceituar currículo, eu vejo que às vezes existe uma certa preocupação, né? Mas o currículo é justamente isso, né? Aquilo que a gente segue no projeto político-pedagógico, é aquilo que está implícito lá no nosso plano de ensino, né? É aquilo que está implícito no nosso dia a dia com os alunos em sala de aula, tudo isso faz parte de um currículo. Aqui eu trouxe uma citação do Silva, 2000, que ele fala de uma maneira mais elaborada o que seria currículo, tá? Diz assim, ó, o núcleo que corporifica o conjunto de todas as experiências cognitivas e afetivas, né? Então pode ver que Silva aqui, ele já sai daquele conceito simplista que a gente viu no início, que é só um conjunto de disciplinas, né? Ele já fala que o currículo, ele envolve também o fator afetivo, né? E é claro também as questões cognitivas. No decorrer do processo de educação escolar. Então ele fala também que o currículo, ele como planejamento, ele não é pronto e acabado, que ele é um processo. Tá? Podemos tratá-lo como sendo um espaço conflituoso e ativo da produção cultural. Tudo aquilo que eu estou analisando, que eu estou revendo, ele vai se tornar conflituoso.
Por quê? Porque eu posso entrar no conflito, mas será que eu poderia ter trabalhado de uma maneira diferenciada essa parte do conteúdo, né? Será que essa parte do curricular não ficaria melhor se eu trabalhasse isso voltado para uma questão regional? Quer dizer, ele vai nos dar algum tipo de conflito. E uma coisa que é muito interessante hoje, que os pesquisadores estão relacionando muito a questão da cultura e do currículo, tá? Por quê? Cada vez mais se tem valorizado as particularidades de cada região, de cada local. As particularidades, elas são muito importantes, né? Se você, por exemplo, vai dar aula numa escola em Florianópolis, você tem uma característica, uma particularidade. Se você vai dar aula numa escola lá no interior de Santa Catarina, você tem outra característica e outra particularidade. Não precisa nem ir muito longe, dentro do mesmo município você vê essas particularidades, tá? Então o currículo hoje, ele está muito centrado nisso. Por isso que até quando a gente vê ali o tema que foi colocado no edital, ele fala, né? Currículo, conhecimento, cultura. Porque as coisas estão relacionadas. Eu tive um fato muito interessante que me aconteceu com relação a essa questão. Nós, na assessoria pedagógica do Energia, como eu já falei, a gente faz assessoria nas escolas e a gente levou, para falar uma formação de professores, a gente levou um tema que falava sobre a questão ambiental e falava sobre algumas particularidades. E aí eu tinha assistido um vídeo, não sei se vocês já assistiram, que se chama A Carne é Fraca. Já assistiram? Não tem nada de pornográfico, tá, gente? É um vídeo, tá? É um vídeo sério. A Carne é Fraca é um vídeo que fala sobre o Instituto Nina Rosa e que eles fazem uma análise de como é tratado hoje o animal, que o animal hoje, né? O gado, as aves, eles são tratados como produto e não como seres vivos que são. E daí mostra todo o processo, né, de como eles são mortos, como eles injetam hormônios e tudo mais. Só que o que eu não tinha percebido é o seguinte, que, por exemplo, quando a gente passou esse vídeo para os professores aqui em Florianópolis, claro, eles ficaram chocados, aquela coisa toda, né? Porque realmente choca. Você até fica um tempo sem comer carne, tá? Mas, quando a gente passou esse vídeo lá no interior de Santa Catarina, aonde eles estão diariamente lidando com os animais, que fazem parte do dia a dia, gente do céu, as pessoas choravam, né? Quer dizer, foi assim uma comoção muito maior. Mas por quê? Porque a realidade deles com esse tipo de... com os animais é muito mais intensa do que nós que moramos aqui na área rural. Urbana, desculpe. E isso é que me fez... E aí eu comecei a pensar, poxa, como a gente às vezes massifica, né? E não observa essas diferenciações. Bom, continuando. Espaço que no contexto do referencial teórico se localiza no exato ponto de interseção entre poder, representação e constitui por isso mesmo o local de produção da identidade e da alteridade. Tem um fator aqui que é importante também. Será que quando eu falo em currículo tem por detrás relações de poder? Tem, né? Claro que tem relações de poder, né? Porque lembra que eu falei para vocês da LDB de 71, que foi em plena ditadura militar, e que o poder ali se instalou, aonde eles retiraram, né, matérias que faziam pensar. É claro que no currículo também existe uma certa o quê? Ideologia, existe o poder por detrás, tá? E outra coisa, né, gente? Nós temos o currículo que ele pode estar embasado em dois paradigmas. Um paradigma extremamente conservador e um paradigma que a gente chama de emergente ou progressista. O que é o paradigma conservador? É aquele que infelizmente ainda predomina nas escolas.
é aquele aonde existe uma visão parcial da realidade, né? E que reforça a manutenção das relações sociais vigentes. Ou seja, né? Por mais que venham novos pensadores, por mais que venham modificadas as diretrizes curriculares, por mais que fale que a realidade tem que estar sendo trabalhada no contexto, ainda existe, né, muitos professores que trabalham na sala de aula sem fazer essa sintonia. E o que a gente escuta também muitas vezes nas escolas? A gente escuta o seguinte: eu sempre trabalhei assim e vou continuar trabalhando assim. Tá? E outra coisa, né? Quando a gente coloca, para fazer, gente, essa contextualização, o professor ele tem que estar altamente o quê? Antenado, atualizado. Ah, professora, mas como é que eu vou estar atualizado se eu trabalho 40 horas? Gente, isso não é... se a gente está nesse contexto, tem que achar um tempinho. Eu, por exemplo, brincam comigo, né? Porque eu sou a pessoa que eu ando sempre com um jornal rasgado. Eu assino um jornal, porque eu não conseguia ler as revistas todas que assinava, e depois também ficou caro para assinar. Então, assim, eu assino um jornal. De manhã, enquanto eu estou tomando meu café ou coisa assim, e para não dizer para vocês que é mentira minha, ó... eu vou lendo as coisas e daí eu acho interessante, eu vou arrancando assim, né? Aí eu ando, né, com o jornal, aí eu leio quando eu tenho tempo, depois eu dou uma escaneada, levo para a sala, às vezes, para conversar com meus alunos, né? Você tem que dar uma olhadinha na internet, né? Olha ali, de repente, né? Hoje em dia é muito fácil você estar conectado. Aliás, hoje em dia nós temos muita informação, mas conhecimento não. Né? Então a gente tem que procurar aliar essas duas coisas. E, gente, o professor hoje que não está conectado, que não está atualizado, ele fica fora de contexto. Totalmente fora de contexto. E o currículo hoje, emergente e progressista, ele está nesse mesmo caminho. Por quê? Ele diz assim, ó. Ainda em perspectiva, poderá formar e informar a organização curricular com visão articulada sobre o próprio conhecimento e a realidade social na perspectiva de sua transformação. Né? E o aluno hoje, bom, você sabe o que é aprendizagem significativa, né? A aprendizagem significativa hoje é o que a gente mais fala, né? Mas infelizmente não se faz. O que é significativo para o aluno? Aquilo que ele pode comparar no seu dia a dia, aquilo que ele pode às vezes intervir, né? E eu só vou poder fazer esse tipo de intervenção se eu estiver conectado. E a gente sabe também que o nosso aluno, ele está constantemente conectado. O nosso aluno não é mais aquele aluno que senta e fica ali, né, ouvindo e não traz informação, ele traz e a gente aprende muita coisa com ele também. Tá? Então o currículo hoje, ele vem nessa perspectiva aqui, ó, né, de um paradigma emergente e progressista e não dentro de um paradigma totalmente conservador. Então o currículo, o que ele vai nos levar? Ele vai levar em conta as condições reais. Ele vai estar... O que aconteceu? Ui. Ele vai estar nos situando, né? Ele vai nos dando os princípios e as orientações gerais para a nossa prática pedagógica. Qual é a função principal do currículo? Evitar o hiato entre os dois extremos. Quais são esses dois extremos, gente? A teoria e a prática, tá? Disso depende, em grande parte, sua utilidade e eficácia como instrumento para orientar a ação dos professores. Agora, vejam bem, né? Ele vai orientar a prática, ele vai nortear a prática. Por isso que eu já coloquei aquela questão da bússola. Agora, ele não vai garantir isso. Porque quem vai garantir isso é o professor em sala de aula. Até já caiu em concursos falando sobre isso, né? Que o currículo, né, ele vai modificar a prática do professor. Eu não posso afirmar que ele vai modificar a prática do professor.
Ele vai nortear a prática do professor, ele vai estar auxiliando ele vai mostrar caminhos, mas somente vai ser modificada essa prática se o professor realmente quiser. Tá? Então, isso tem que ficar claro com relação à questão curricular. E tem outro detalhe importante também. Sempre quando a gente, por exemplo, pega um livro didático, sempre quando a gente pega uma apostila, essa apostila e esse livro didático, ele tem que vir com os norteadores dos currículos, quer dizer, dos documentos legais. E esses documentos legais são os PCNs, que a gente vai estar falando aqui depois, essas diretrizes curriculares, quer dizer, ninguém vai simplesmente fazer alguma coisa tirando do nada. Tem que ter um embasamento. É claro que as concepções pedagógicas, como a gente já comentou anteriormente, elas podem ser diversificadas. Mas quando alguém vai trabalhar com esse tipo de instrumento, porque o livro didático, a apostila é apenas um instrumento para o professor, ele está embasado em documentos oficiais, certo? Então, tem aqui uma questão de concurso que diz assim, pesquisadores do campo educacional entendem currículo escolar como? Vamos lá. O conjunto de experiências de aprendizagem organizado exclusivamente pela sociedade, sob a responsabilidade da sociedade, que gira em torno do conhecimento escolar e que vai contribuir para formar as identidades dos estudantes. Certo ou errado? Errado, Porque seria um tipo de currículo totalmente excludente, Até porque aí a gente não vê nenhum resquício de questão educacional, bem dizer assim, Conjunto de experiências do extraescolar, organizado pela comunidade, sob a responsabilidade exclusiva dos docentes, que gira em torno do conhecimento erudito e que vai contribuir para formar as identidades dos estudantes. Também está errado. E aqui, gente, está falando em conhecimento erudito, Só aquele conhecimento mais clássico. Quer dizer, será que é isso que eu vou trabalhar dentro? Quer dizer, se eu estou falando em diferentes realidades, eu vou levar para uma realidade, de repente, rural, um conhecimento totalmente erudito e não adaptado ao seu contexto? É claro que não. O conjunto de experiências de aprendizagem organizado pela escola, sob a responsabilidade da escola, que gira em torno do conhecimento escolar e que vai contribuir para formar as identidades dos estudantes. Aí, pelo que eu vi, vocês estão... Vamos botar a interrogaçãozinha que a gente sempre faz. As experiências educacionais organizado fora do contexto escolar, sobre a responsabilidade da escola, que gira em torno do conhecimento acumulado pela sociedade e que pouco contribui para formar as identidades dos estudantes. Não. O conjunto de experiências de aprendizagem, organizado de maneira linear pela escola, sob a responsabilidade da escola, que gira em torno do conhecimento meramente acadêmico e que deixa de contribuir no processo de formação das identidades dos estudantes. Não. Então, é claro que é a letra C, tá? E aqui, gente, observem só, quando ele fala de maneira linear, é porque ele está falando de uma única maneira, reta, Sem estar considerando as particularidades. Agora, essa questão aqui me chamou a atenção pelo seguinte, vocês podem ver que as frases, elas são praticamente... quer dizer, ele pegou a frase de um estudioso, que coloca o que é o currículo, e dessa frase ele foi modificando algumas coisas. Tá? Então, é o tipo de questão que pode ver que ela não é difícil, mas que a gente tem que ir, como a gente já vem falando, sublinhando, observando, para que a gente não se perca depois, tá? Vamos ver aqui outra questão. Muitas são as concepções de currículo que orientam as práticas pedagógicas cotidianas dos educadores, Então, quer dizer, concepções de currículo nós temos várias, Se considerarmos o currículo como a seleção dos conteúdos a serem desenvolvidos na escola, seu planejamento envolverá a organização do seu projeto e das condições em que ele será desenvolvido,
a estruturação do que deverá ser ensinado e aprendido, os problemas referentes à sequência de progressão dos alunos pelas habilidades correspondentes, a organização dos processos pedagógicos e dos ambientes que os favorecem, a estruturação de todos os fatores relacionados com a prática pedagógica a fim de atingir determinados resultados. O que vocês acham? Por que vocês acham que é E? Mas olhem bem aqui, gente, ó. A estruturação de todos os fatores relacionados com a prática pedagógica a fim de atingir determinados resultados. É uma questão que ela está bem ampla. Primeiro, que todos os fatores são esses, tá? E a fim de atingir determinados resultados, né? Que resultados serão esses, tá? Organização do seu projeto e das condições em que ele será desenvolvido, tá? Porque eu posso até estruturar um currículo através de projetos, tá? Agora, será que ele se limita a isso? Aqui, gente, a resposta correta é a letra B, porque ele, se for fazer uma síntese, ele vai estruturar o que deve ser ensinado e o que deve ser aprendido, tá? De uma visão mais ampla. Então, é a letra B, tá? Não é uma questão fácil, tá? Por que ela não é uma questão fácil? Porque você tem que ficar analisando muito cada item, porque eles são abrangentes, tá? Porque aí é que eu tirou daqui, quer dizer, gente, nós nunca podemos esquecer, num contexto de uma questão, o seu enunciado, tá? Se eu tenho um enunciado, eu sei que às vezes o enunciado está ali, ele não diz absolutamente nada, né? Só complica. Mas o enunciado, ele está ali porque ele tem uma função, né? E olha só, aqui ele está falando que muitas são as concepções de currículo. Se considerarmos o currículo como a seleção dos conteúdos a serem desenvolvidos na escola, seu planejamento envolverá. Tá? Então, quando eu faço essa relação, eu vou ver que as outras questões, elas ficam desconectadas. Certo? Então, aí, se a dúvida persiste, volta lá para o enunciado. Vamos ver outra questão. Essas questões, gente, como currículo, principalmente, ou como quando a gente vai trabalhar com os pensadores, como Vygotsky, Piaget, etc. e tal, são questões que às vezes complicam. Por quê? Porque são assuntos muito amplos. E depende muito qual é o direcionamento que a banca vai dar. Então, eu observando as questões da FEPESE, eu vi que realmente eles também colocam posicionamentos amplos. Tá? Então, você tem que ter nessas questões um certo cuidado na hora de responder. Porque, às vezes, o que nos parece mais fácil pode ser o complicador. Porque vocês podem observar que, às vezes, vocês ficam assim, porque tem tantas leis, tem números, tem porcentagem. Às vezes, até toda essa questão das leis pode se tornar muito mais fácil de você responder e ter uma lógica melhor, né? Do que, às vezes, um assunto que, esse eu domino, esse, né? Porque ali pode ter uma palavrinha ou outra que pode, né, nos tirar do rumo. Vamos ver essa aqui, então. O currículo na área educacional conceitua-se como um processo educativo de diálogo humano em torno dos conteúdos culturais e existenciais. Essa concepção aqui, para mim, por exemplo, esse conceito de currículo aqui, para mim, está muito bom. Ele é um processo, ele está em torno dos conteúdos culturais existenciais, porque o currículo também, né, a gente sabe que não é apenas o conteúdo, as disciplinas, dos alunos e professores, porque os dois estão relacionados,
mediante uma ação relativamente sistêmica e em busca de uma transformação pessoal e social. Assim, podemos dizer que o currículo, para mim, esse enunciado aqui, ele foi muito feliz na hora de conceituar currículo. Eu acho que ele conseguiu ser muito feliz na hora de identificar o que seria o currículo. Daí ele colocou assim: assim podemos dizer que o currículo é um processo educativo e não um momento, uma etapa. Certo? Claro, né? Eu não posso dizer que é uma etapa, é todo um processo. Propicia uma transformação que na esfera pessoal chamamos de aprendizagem. O objetivo é levar as pessoas a aprenderem os saberes, os valores, as competências, as habilidades que orientam as suas atitudes e suas relações na sociedade, certo? Eu sempre digo, quando eu trabalhava na Univale com as minhas alunas da pedagogia, eu sempre dizia uma coisa para elas, que é assim, ó, que nós não somos apenas repassadores de conteúdos, né? Que nós somos o quê? Educadores. E o que é o educador? O educador é aquele que ele transmite também o quê? Valores. Se eu estou vendo uma situação na minha sala de aula, né, de conflito, de bullying ou coisa assim, eu não posso fazer de conta que eu não estou percebendo. Isso tem que ser, isso está inserido também o quê? Né? Em construirmos pessoas melhores. Então, tem que haver essa questão. O pessoal que trabalha de primeira a quarta, geralmente tem isso mais... Agora, nós que trabalhamos, às vezes, o professor especialista, que é ou da matemática, ou da geografia, né, acha que isso, às vezes, não compete a ele. Mas não, gente, tudo isso compete a gente. O currículo, ele faz parte desse contexto todo. Direta ou indiretamente, busca uma mudança na sociedade, partindo do nível mais imediato, a escola e a comunidade. É um plano de estudo, uma proposta que orienta e normatiza o processo de administração curricular, proporcionando o acompanhamento e o monitoramento dessas ações, registrado em forma de documento e guardado na secretaria da escola. Não. Agora, olha o que está escrito aqui. São falsas as alternativas. Tá? Então, qual é a alternativa falsa? Então, qual é a letra falsa? A letra? A D, tá? Então, é a letra D. Então, vejam que nós já vimos várias questões de concurso, da FEPES, inclusive, aonde eles dão tudo e aqui embaixo é que eles vão dar o direcionamento. Tá? Escrevem e depois o direcionamento mesmo está embaixo. Poderia ser, por exemplo, de todas, né? Poderiam ser todas, no caso. Isso aqui é muito questão do português, tá? Pode. Mas aí, quando tem A, B, C, D, nem se preocupem com isso, tá? Aqui, no caso, como seria uma alternativa A, B, C, né? Seria o quê? Uma só. Concurso é uma só. Mas eu já vi várias vezes isso sendo colocado. Até era uma boa pergunta para o professor de português, né? Por que eles fazem isso, né? Em vários concursos está assim, né? Tá? Gente, o currículo, então, né? O currículo, nós temos o que nós chamamos de currículo oficial. O que é o currículo oficial? É aquele determinado pelo sistema educativo, decorrente de leis de base, de decreto, despachos, né, e de programas. Então, por exemplo, a LDB é um currículo oficial. As diretrizes de base da educação é um currículo oficial. Então, esses são currículos oficiais, baseados em leis, decretos, etc. e tal. O currículo real. O que é o currículo real? É aquele que é seguido na prática, é aquele que ocorre de fato na sala de aula. E outra coisa, nós vamos falar de planejamento depois, mas não tem como não falar de currículo e falar de planejamento e falar de projeto político-pedagógico, né? E falar de gestão democrática, tudo isso está envolvido, certo? E a gente sabe muito bem que às vezes, para o professor estar
fazendo ali no papel, né, o seu planejamento, né, baseado no currículo tal, fazer. Às vezes isso é uma tarefa muito enfadonha, uma tarefa que cansa e a gente vê, por exemplo, quando passa nas escolas para dar uma olhada nos planejamentos, que é uma preocupação muito grande com o palavreado que se coloca ali e não realmente com a efetividade. Tem coisas que a gente fica analisando e diz, mas você vai conseguir fazer tudo isso em uma aula? Né? Mas será que é viável esse tipo de trabalho? A escola tem estrutura para isso? Então, gente, às vezes ali naquela questão anterior dizia, né, que é um documento para ficar guardado na secretaria da escola. Parece uma coisa muito absurda, mas não é. Tem muito planejamento que realmente fica ali. Né? Que às vezes você vai lá ver o planejamento e vai ver a aula do professor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o que é pior, sabe o que é pior? Que às vezes a aula que o professor está dando é 1000 vezes melhor do que aquilo que ele colocou no planejamento. Tá? Mas, como ele quis colocar uma coisa assim mais rebuscada, né, no planejamento, para que fique, né? E o planejamento, gente, para ele ser um planejamento bom, ele tem que ser um planejamento simples, objetivo. Por exemplo, eu faltei no dia, né? A professora teve que me substituir. Ela tem que pegar o meu planejamento, ela entender e conseguir, né? Claro que não vai ser a mesma aula, mas ela vai conseguir entender qual era o objetivo. Tá? Então existe uma diferença muito grande entre o currículo oficial, entre o currículo real e entre o currículo que a gente chama de currículo oculto, né? Porque o currículo oculto, gente, ele é aquele currículo que o próprio nome já diz, né? Ele está nas entrelinhas, né? O currículo oculto, para mim, ele está totalmente relacionado a valores. Ele está totalmente relacionado à afetividade, né? Quer dizer, ele está fora do contexto do conteúdo. Tá? A Silva também diz o seguinte, ó. Currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, contribui de forma implícita para as aprendizagens sociais relevantes. Aqui eu coloquei o exemplo, né, do menino, né, que é totalmente excluído do contexto. Aqui pode ser por quê? Porque ele é meio gordinho e, né, deixa de fora, aquela coisa toda, né? Então, esse é um exemplo que, por exemplo, isso está lá escrito né? Agora eles estão, por exemplo, você lembra que a gente viu na LDB, agora não me lembro qual é o artigo, que dizia, né, que todo tipo, acho que é o artigo 26, parágrafo 9º, eu acho, tá? Que diz, dei uma olhadinha ali na LDB, eu acho que é, gente, artigo 26, parágrafo 9º, que ele fala que todo tipo de violência tem que ser, que ele foi colocado agora em 2014. Eu acho que é da LDB. Não? Então não lembro agora, mas eu vou lembrar. Eu achei que era artigo 26. Lembro que teve, nós tivemos duas modificações, o 8º, agora não me lembro no artigo, eu me lembro que era o parágrafo 8º e o parágrafo 9º. E ele dizia justamente o quê? Que hoje as violências, todo tipo de violência, todo tipo de desconforto que ocorrer, ele deve ser, né, analisado. Isso envolve, né, a questão do currículo oculto. Por exemplo, uma criança que se sente marginalizada, uma criança que se sente excluída, ela vai ter uma aprendizagem prejudicada, com certeza. Tá? Então, o currículo oculto, ele permeia tudo isso.